Boa noite, torcedor afiano. Iniciando a coletiva de imprensa do técnico Vinícius Bergantin. Professor, pergunta do Marquinhos, dos campeões da bola. Qual a sua análise dessa eliminação e o que construir agora para a Série B do Campeonato Brasileiro? Boa noite. Uma eliminação muito dolorida para a gente, né? Depois, pegando a soma dos dois jogos, né? Acho que a gente teve ótimos momentos no jogo lá em Araraquara. Aqui também, muito difícil você sair atrás e conseguir manter o nível de jogo que a gente manteve no primeiro tempo, principalmente. Empatar o jogo e aí, se pegar o segundo tempo e a disputa de pênaltis, né? 2 vezes o jogo nas nossas mãos e a gente não teve a competência de sacramentar a classificação. É uma pena, realmente uma pena. Isso é futebol, né? São detalhes. Se pegar o processo todo da Série A2, a gente tem que procurar entender para não repetir erros, porque nós vamos agora para um nível muito mais alto. É de um formato diferente, mas conversando, né, internamente, a gente sabe, como clube, como elenco, como tudo, que cometemos erros, não tivemos a competência de sacramentar a classificação, tanto principalmente no segundo tempo quanto na disputa dos pênaltis. Pergunta do André Vitor, do Tudo Sobre Paulistas. Professor, a gente vai disputar agora o Campeonato Brasileiro com equipes, né, de mais qualidade e mais uma vez a Ferroviária é eliminada nas quartas de final da A2. O que isso diz sobre o nível do campeonato? E se dá para afirmar que a A2 é mais forte que muita equipe, muito campeonato de primeira divisão do país? Não, a A2 ela vem se mostrando, eu acho que a maioria dos campeonatos, assim, a Série B, a Série C, a própria Série D, a Série A2, ela está cada ano mais forte, né? Se você olhar a Série C, são equipes que estavam até poucos anos na Série A, anos na Série B. E a Série A2, poxa, hoje a gente acabou sendo eliminado por um time que estava mais de 22 anos, se não me engano, na Série A1. 23 anos na Série A1, anos na Série B também, quase teve acesso para a Série A. Eu falei lá em Araraquara após o jogo que era o confronto mais técnico das quartas de final. E, repito, né, a verdade é que a gente não teve a competência de sacramentar a classificação após ter a vantagem do primeiro jogo e na própria cobrança dos pênaltis. Pergunta do Michael Hatterman, do Globo Esporte. Como você enxerga a evolução do time com a sua chegada e se você acredita que é preciso trazer novas peças para a disputa da Série B? Olha, eu acho que quem viu os 2 jogos, né, da parte jogada, né, na parte do jogo, eu fiquei satisfeito com aquilo que a gente apresentou em Araraquara, com aquilo que a gente apresentou aqui, a maturidade que a equipe demonstrou. Nós conseguimos jogar, ter a posse de bola, ter controle, várias chegadas, mas os jogos são detalhes. Isso não quer dizer que a gente iria ter um placar elástico em Araraquara e que ia chegar aqui e ia vencer a hora que quisesse o jogo. Mas, falando da transição agora da Série A2 para a Série B, com certeza, a Ferroviária está no mercado, nós estamos já contratando jogadores para a sequência da Série B. Boa noite, Vinícius. Gustavo, da TV Tem, aqui da região de Sorocaba. Gostaria que o senhor escolhesse uma palavra para essa derrota e justificasse o porquê da escolha dela. É tristeza. É tristeza porque eu sei que, por mais que é difícil para o torcedor entender, é difícil para algumas pessoas entenderem, é um grupo que estava muito engajado. Não tem nada que eu possa reclamar desse grupo. E o futebol é isso. Às vezes, mesmo você trabalhando, fazendo as coisas certas, a diretoria dando condição, os jogadores muito focados, a gente se cobrou muito esses dias, principalmente após a vitória lá. A gente colocou um tom de cobrança, com os jogadores com eles mesmos, a diretoria com todos nós, e às vezes o resultado não vem, isso é futebol. Então por isso a tristeza, porque
ter feito, né, tanta coisa certa, tanto atenção aos detalhes, e é muito injusto a gente pensar que um erro de pênalti, um chute para fora é o erro do processo. Isso não. A gente fez muitas coisas positivas, mas que não serviu para a gente conquistar o nosso objetivo, pelo menos passar para a próxima fase. Vinícius, boa noite. Aqui você está em casa, né? Você conhece cada detalhe aqui do Novelli, do complexo todo. E você foi um treinador mais longevo da história do clube, até acho que na época do futebol nacional, dirigindo aqui o Ituano. E depois da sua saída do Flamengo, você esteve aqui no Novelli, inclusive assistindo alguns jogos, né, dos seus amigos, né, conversando com a gente, e você me disse, falou, Renato, eu espero, né, na sua ida à Ferroviária, encontrar o Ituano só na final, e isso não aconteceu. Como é que ficou isso para você, esse sentimento de enfrentar lá o Ituano lá em Araraquara e depois hoje aqui, diante, colocar assim, do seu torcedor? Renato, boa noite. É sempre uma sensação estranha, porque não foram 2, 3 campeonatos, foram 18 anos, né, no Ituano. 9 como atleta, 9 depois como treinador, auxiliar, enfim. É um sentimento estranho, mas quando entra o confronto, é de muito respeito, né? É de muito respeito. E isso não só do meu lado para com o Ituano, mas deles comigo também, né? Eu posso confidencializar aqui, eu fiquei conversando 1 hora com o Mazzola antes do jogo, com o André, com o Marquinhos, com o Tuca. Então, assim, o futebol é muito cruel, assim, às vezes quem está de fora acha que a gente, né, que eu estou feliz de ter, né, de ter saído, mas de separar as coisas, né? O futebol é um trabalho que eu levo muito a sério, eu deixo minha família longe, né? E lógico, enfrentar o Ituano é uma situação diferente, que mexe, né? Mas jamais eu negligenciei cada minuto da preparação para o jogo, cada estudo que eu tive pro confronto com o Ituano, em todos os sentidos. Mas o esporte, ele te proporciona inúmeras coisas. O Ituano foi o responsável pelas minhas 2 carreiras, tanto como jogador quanto como treinador. E, né, hoje uma das situações mais difíceis também da gente estar sendo eliminado, coisas, né, que a gente, como eu disse para você, o sonho seria a gente se encontrar na final, a gente comemorar juntos o acesso, tanto a Ferroviária, que é um clube muito sério, é um clube que me recebeu muito bem, tanto ano passado quanto esse ano, tem um projeto tão ambicioso quanto o do Ituano, né? Os colaboradores parecem muito, são pessoas do bem, mas só um tinha que passar. E hoje passou o Ituano, estou triste, né? Porque a gente tem que ser profissional, mas vida que segue. A partir de amanhã o trabalho muito, muito sério pela Ferroviária, e a minha torcida para o Ituano, desde que eu não enfrente, vai ser sempre presente. Vinícius, boa noite. João Ferretti, da Rádio Nova Itu FM. Como que você analisa a diferença entre os 2 jogos? E, pelo menos eu senti muito que o jogo de Araraquara, a Ferroviária dominou amplamente, e aqui ela foi dominada amplamente. Como que você vê essa diferença entre os 2 jogos? E se foi isso que causou a eliminação, na sua visão? Eu não sei se eu vejo assim, de verdade. Eu acho que na Araraquara a gente teve um volume muito bom mesmo. Acho que o Léo praticamente não fez nenhuma defesa. Hoje, como eu disse no primeiro tempo, o Ituano chegava e definia jogadas. Era um time mais letal, mais vertical, tentando definir as jogadas, mas mesmo com o gol sofrido a gente retomou o controle do jogo com a bola. A gente não se desesperou, não deu chutão, a gente buscou jogar, criou algumas oportunidades, pelo lado direito, cruzamentos, alguns chutes, né, perigosos, conseguimos empatar o jogo. O segundo tempo para mim foi atípico no confronto, né? Primeiro, tomar o gol tão cedo, que foi alertado tanto pelos jogadores, por todos. A gente tinha que segurar um pouco mais,
né, 1-1, para gerar uma ansiedade, para gerar uma angústia, um desespero no Ituano de ele se atirar. A gente travar isso daí e buscar os espaços. E depois, né, a expulsão, que deixou a gente, lógico, numa dificuldade maior, e acabamos pagando no final do jogo com um empate. E aí entra o detalhe dos pênaltis. Treinamos, estudamos, fizemos, mas não soubemos aproveitar a superioridade também nos pênaltis, principalmente depois dos 2 primeiros erros do Ituano. Vinícius, boa noite. Moura Napoli, Jornal Periscópio e site Momento do Esporte. Após o jogo de sábado, o treinador Mazzola Júnior teve umas palavras quase proféticas, dizendo que a Ferroviária perdeu a chance de liquidar o jogo no primeiro jogo, nos primeiros 90 minutos. Queria saber se você entende assim e qual é o seu sentimento depois do fim dos 180 minutos. Eu entendo o Mazzola, eu tenho uma sensação um pouco mais conservadora. Eu acho que a gente fez sim um bom jogo lá. Não teve chances perdidas claríssimas assim, 1 contra o goleiro, bolas que o Jefferson tivesse feito alguns milagres lá pra gente sair. A gente teve sim um volume muito bom. Entendo a fala dele, já entra no processo de recuperação da sua equipe. E no maior otimismo que eu tivesse, eu jamais iria esperar que a gente conseguisse definir o mata-mata no primeiro confronto, né? E aí viemos para cá e cada jogo a sua história, né? Tava muito equilibrado no primeiro tempo e acabou fugindo, né, no segundo tempo, tanto com o gol cedo quanto a expulsão e o gol no final. Eu acredito que foram alguns detalhes ali decisivos que a gente poderia ter, né, sido um pouquinho mais feliz, principalmente no segundo tempo e nas penalidades do confronto. Professor Vinícius, boa noite. Renan Tonet, do Podcast Futebol Show e Rádio Mix FM. Eu queria perguntar com relação ao Ronaldo, porque toda vez que o Ronaldo vem para o Novelli Júnior, seja pela Ferroviária ou com outro clube, ele sempre carrega uma estigma, né, do torcedor, que ele tem a passagem dele pelo Ituano lá atrás gerou um certo conflito com a torcida. Isso foi crescendo com o passar dos anos, porque ele veio para cá, fez gol em outras ocasiões, e ele bateu o primeiro pênalti, né, da equipe, fez a abertura da série. E errou. E eu queria saber do senhor, como que foi a conversa com ele, agora se é que já teve no vestiário, para tentar não deixar a peteca cair, para ele também não entrar naquela questão do desespero, né? Porque ele tinha que dar uma resposta, né? Ele veio do banco hoje, entrou no lugar do Quirino, que fez o gol também. Então, como que foi, se houve esse papo, se houve essa conversa? Eu só cumprimentei os atletas, não tive nenhuma conversa individual com o Ronaldo. Ele é um jogador experiente, ele é um jogador que tem o seu histórico, teve bons momentos aqui no Ituano. Em 2018, no meu primeiro Paulista, eu entendo que estava não estava saindo gol, ele fez um gol importante contra o São Paulo. Isso acontece, isso também é do futebol, mas eu não tive nenhuma conversa com ele, e assim é o futebol. Teve momentos que ele, acho que veio aqui e acabou fazendo alguns gols. Hoje, infelizmente, a coisa não foi positiva para ele, para a gente, mas é do jogo. Isso, Jonas Fernandes, podcast Futebol Show. Se na partida de Araraquara o Wesley, camisa 3, fez um gol contra, hoje ele fez o da vitória, que o consagrou, né, inclusive fez com que ele se recuperasse, né, reabilitasse da falha dele. E fazer uma pergunta para você, por exemplo, se estava no seu plano, por exemplo, a expulsão do Juninho acabou atrapalhando os seus planos, e quando saiu o terceiro gol, por exemplo, o que veio na sua cabeça?
Do Eric. O Eric, eu acompanhei ele na base, né? Excelente zagueiro, um menino muito promissor. Teve a infelicidade lá, como acontece com os grandes zagueiros do mundo. Ele tem um futuro muito promissor pela frente. Assim como hoje, né, teve o chute da Alpian e ela desviou, se não me engano, no Everton, no Medina, e acabou deixando o Léo sem ação. 1-0 em Araraquara, 1-0 aqui, parecidos. Depois, quando, né, o futebol ele tem disso, né? O menino que fez um gol contra faz o gol da vitória. Só quem está no campo que consegue, né, ter essas vivências. E de verdade, a pergunta agora, a última pergunta, quando veio ali o 3-1, a gente já começou lógico, faltava ali 2, 3 minutos, né, mas a pensar na penalidade máxima, na disputa. Já falei ali com o auxiliar nosso, para começar a analisar com frieza quem que a gente tinha em campo, quem que a gente podia estudar. É um turbilhão ali na beira do gramado, né, então virou de um filme que parecia ter um final feliz, acabou virando um filme ruim pra gente. Muito obrigado, professor Vinícius Bergantin. Boa noite, torcedora Fiano.